Bom dia! O nosso grupo vai falar sobre o direito de superfície, instituições, formas de extinção, iniciando ali no artigo 1369 do Código Civil. O nosso grupo é formado por mim, Melânia Turiba, a Ana Vitória Martins e a Tamires Alves. O direito de superfície, também chamado de propriedade superficiária, é o direito real que permite a construção ou plantação em terreno alheio, estabelecendo propriedades distintas entre o proprietário e o superficiário. Ou seja, o dono do terreno é dono somente do terreno, é proprietário somente do terreno. E o superficiário, ele é o proprietário tanto da construção como da plantação que vai ser feita naquele terreno. O direito de superfície ele tem como objetivo utilizar terrenos que estão desocupados e inutilizados, auxiliando ali na forma de atender à função social da propriedade. O artigo 1369 do Código Civil traz a sua definição, a definição de direito de superfície que traz. O proprietário pode conceder ao outrem o direito de construir ou de plantar em seu terreno por tempo determinado, mediante a escritura pública devidamente registrada no cartório de imóveis. O parágrafo único diz: o direito de superfície não autoriza obra no subsolo, salvo se for inerente ao objeto de concessão. Aqui nós trouxemos um breve histórico do direito de superfície. Como nós conhecemos hoje, ele se apresentou inicialmente no Estatuto da Cidade e depois ele se apresentou no Código Civil de 2002, mas originalmente ele se originou no direito romano, mais precisamente na Roma Antiga. E no Brasil, inicialmente ele se apresentou com essas características do direito de superfície apresentado na Roma Antiga, que seria o uso de particulares de terreno do governo pagos mediante anuidade, que seria o uso para construção e para plantação. Como nós conhecemos hoje, como já foi definido aqui no artigo 1369, ele vai apresentar inicialmente no Estatuto da Cidade e posteriormente no Código Civil. Como eu já disse, a fundamentação legal ela é apresentada no Estatuto da Cidade e no Código Civil. As suas principais características é um direito real imobiliário. Ele tem natureza temporária. No Estatuto da Cidade não define um tempo, pode ser temporário ou não. Mas no Código Civil ele determina que seja o artigo 369 fala que é por tempo determinado. Ele é transmissível, ou seja, em caso de morte do superficiário, ele pode ser transmitido para os herdeiros e o proprietário do terreno não pode cobrar nenhum valor para essa transmissão. E ele é instrumento de funcionalização da propriedade. Tanto no Código Civil quanto no Estatuto da Cidade, o direito de superfície ele somente se constitui por escritura pública registrada no cartório de imóveis. Na questão do Estatuto da Cidade e no Código Civil, eles apresentam algumas divergências. Como eu já disse na questão do tempo, que o Estatuto da Cidade ele não determina e o Código Civil determina que seja por tempo determinado, e também sobre a questão da utilização do subsolo, porque o Estatuto da Cidade ele autoriza a utilização do solo, do subsolo e do espaço aéreo pertencente ao terreno, e o Código Civil ele determina que a utilização do subsolo só vai ser possível se a utilização do subsolo for objeto do contrato de concessão, se for expresso, a sua concessão. Fora isso, não vai poder ser utilizado o subsolo. E aí, a doutrina ela vai estabelecer uma regra para que as duas normas não se entrem em contraposição. Quando o direito de superfície estiver sendo tratado por particulares, vai se utilizar o Código Civil na questão da utilização do subsolo. Quando tiver em alguns dos lados do direito de superfície uma pessoa de direito público, na questão do subsolo vai se utilizar o Estatuto da Cidade. Bom dia. Então, no âmbito do direito civil, o direito de superfície emerge como uma importante ferramenta jurídica que versa sobre a responsabilidade de atribuir a alguém o direito de utilizar um terreno alheio para construir ou plantar, mediante a contraprestação ou não.
Os direitos inerentes aos superficiários começa ali no artigo 1369 do Código Civil, assim como a colega já citou, e é o direito, né, de construir ou plantar. E é importante notar que o direito de superfície não autoriza obras no subsolo, e a menos que sejam inerentes ao objeto de concessão. O uso e a fruição do terreno, o superficiário ele tem um direito de usufruir do terreno conforme estipulado no contrato, e ele pode ser utilizado para os fins especificados. Quanto ao direito à indenização por benfeitorias, no caso da extinção do direito de superfície, o superficiário ele tem o direito de ser indenizado pelas benfeitorias realizadas no terreno, conforme estabelecido em lei. Aí também entra a questão do uso capião, né, no direito de superfície, que também mas ele não recai apenas sobre o domínio, mas sobre os demais figuras de direitos reais, que tem como base a Constituição. O problema é que o uso capião ele não permite uma fixação de prazo, e isso deverá ser realizado pelo juiz em caso de procedência do pedido. Bom, quanto às obrigações do superficiário, está aí no artigo 1371, que o superficiário poderá, pelos encargos e tributos que incidirem sobre imóveis, as partes têm plena liberdade para deliberar no contrato respectivo sobre o rateio dos encargos e tributos que incidirão sobre a área, que é o objeto de concessão, no direito da superfície. Aí, a respeito do prazo determinado, a obrigação do superficiário é respeitar o prazo estipulado no contrato de concessão do direito de superfície. Quanto à manutenção e conservação do imóvel, o superficiário ele deve zelar pela manutenção e conservação das construções ou plantações realizadas, a fim de garantir a durabilidade e funcionamento adequado. O pagamento eventuais de tributos e encargos é responsabilidade do superficiário para ele arcar com os encargos que incidirem sobre imóvel durante o período de concessão, e a quitação de dívidas e ônus fiscais sobre o imóvel. Da extinção do direito de superfície, está ali no artigo 1375, que diz: extinta a concessão, o proprietário passará a ter a propriedade plena sobre o terreno, construção ou plantação, independentemente de indenização, se as partes não houverem estipulado o contrário. Também no artigo 1376, no caso de extinção do direito de superfície em consequência de desapropriação, a indenização cabe ao proprietário e ao superficiário no valor correspondente ao direito real de cada um. Assim, as causas de extinção previstas no Código Civil, a concessão do direito de superfície, ela pode ser extinta por diversas razões, como o término do prazo estipulado, renúncia das partes envolvidas e entre outras causas. O efeito da extinção sobre as construções e implantações que as construções e as plantações realizadas pelo superficiário, elas podem ser objeto de indenização ou reversão ao proprietário do terreno, dependendo das disposições legais aplicáveis. Quanto às indenizações e compensações, em caso de extinção da concessão, o proprietário ele passa a ter a propriedade plena sobre o terreno, construção ou plantação, podendo haver indenização ao superficiário conforme estipulado no contrato ou pela legislação vigente. E o momento da desapropriação e as condições de concessão superficiárias será considerado para fins da divisão
do montante indenizatório, constituindo-se litisconsórcio passivo necessário simples e entre o proprietário e superficiário. Assim, o direito superficiário, regulamentado pelo Código Civil, confere direitos e obrigações tanto ao superficiário quanto ao proprietário do terreno, estabelecendo bases para uma relação jurídica equilibrada e transparente por meio dos seus dispositivos legais, no qual busca garantir a segurança jurídica e a proteção dos interesses das partes envolvidas, assim promovendo o desenvolvimento e a utilização adequada dos recursos imobiliários. Bem, eu vou dar continuidade ao direito de superfície e falar também sobre a função social da propriedade. Lembrando, já o que as meninas disseram, né, do direito de superfície, é uma permissão dada a uma pessoa para ela usufruir da propriedade de outra pessoa. Essa pessoa que vai ganhar o direito para usufruir essa propriedade aí é chamado de superficiário. O direito de superfície pode ser considerado um catalisador do desenvolvimento urbano e rural, porque ele permite a utilização mais eficiente e produtiva do solo, de terrenos desocupados, que estão se tornando terrenos ansiosos. Então, o direito de superfície permite a utilização de terras desocupadas para gerar mais, promover a economia e o uso dessas propriedades. Dentro disso que traz o direito de superfície, ele promove a função social da propriedade, que é a utilização desses terrenos que estão ansiosos para o rural, por exemplo, não precisa, já tem uma terra ali, tem alguém que tem uma terra, então utiliza do plantio já daquela terra que tem o proprietário e ele tem a condição de plantar e promove toda uma função social daquela propriedade em gerar lucro e alimento. Então, está promovendo a função social que tem aquela propriedade. Promove a flexibilidade do solo. É que num determinado local pode ter utilizado de várias formas para a construção de determinada empresa. E aí, como fala, pode ser determinado ou indeterminado. Então, com esse prazo estipulado, pode ser que venha uma empresa, ela utiliza aquela propriedade, promove uma certa função social e depois venha outra e promove outra. Democratização do acesso ao solo. Então, é isso justamente quem não tem o direito de ter uma propriedade em determinado local que pode gerar lucro e promover uma função social, ela não tem condições de comprar, mas tem condição de usufruir, construir uma coisa lá. Então, o direito de superfície faz com que ela possa usufruir daquela propriedade. E a preservação ambiental, que já é utilizar de áreas que já são urbanizadas, que já foram desmatadas, assim, no caso do rural, não precisa, então, fazer desgastes ambientais, já utilizado o que já tem. Lembrando, o uso da propriedade, como já falaram, é uma negociação com o proprietário, então tem uma propriedade se tornando ansiosa, o superficiário que tem o interesse procura o proprietário e eles formalizam um acordo com o contrato, com as cláusulas especiais que eles quiserem, determinando o prazo, estipulando o que será feito na propriedade e é formalizado por meio de escritura pública no registro de imóveis. Lembrando, já falaram isso, mas eu coloquei novamente, não inclui a propriedade do subsolo, o espaço aéreo acima do terreno. Tem uma lei, que eu não lembro dela agora, mas pesquisando, ela fala que pode ser utilizado o subsolo e o espaço aéreo do uso da propriedade, porém o Código Civil não inclui. O término do contrato da propriedade plena retorna ao proprietário do solo. Tudo que for construído na propriedade pelo superficiário, em regra, é do dono da propriedade. Então, todo o investimento que ele fizer na propriedade é do dono, salvo o que estiver disposto no contrato. Eu trouxe um caso exemplificativo para explicar tudo isso que eu falei anteriormente, que é tipo, Pedro possui uma fazenda com terras férteis, porém não possui recursos para plantar.
Marcos detém o monopólio do plantio de arroz, mas devido à dificuldade financeira, não tem condição de adquirir a fazenda de Pedro. Dessa forma, ele fecha um contrato usando o direito superficiário. Marcos planta na terra de Pedro por 4 safras, arcando com os custos, enquanto Pedro mantém a propriedade. Pedro receberá uma quantia significativa para o uso da sua propriedade. A parceria beneficia ambos. Pedro vê sua fazenda gerar renda sem investimentos, enquanto Marcos expande seu negócio sem adquirir novas terras. Então aqui a gente vê muito sobre a utilização de um terreno ocioso que estava desocupado, que já teve um desgaste ambiental, já foi desmatado, já preparou o solo para plantio, porém o dono da propriedade não tinha condições de usufruir dela, de fazer uma plantação ali, por exemplo. E ele tinha propriedade, porém não tinha recurso para plantar lá. No outro caso, o outro tinha o dinheiro para plantar, mas não tinha propriedade. Então, o direito de superfície uniu eles e promoveu a função social da propriedade, evitou que o terreno se tornasse ocioso e preservou o meio ambiente. Então, eu concluo o direito da superfície dizendo que o direito da superfície é um instrumento jurídico fundamental para a utilização eficiente e sustentável das propriedades, promovendo o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. Diante de todo o exemplo que eu já citei, a gente vê que gera renda e preserva o ambiente, o meio ambiente, viabiliza acordos comerciais e parcerias que de outra forma poderiam ser inviáveis devido às restrições financeiras ou à limitação no espaço, facilita o direito de superfície, facilita a comunicação entre quem tem a propriedade e quem quer usufruir dela, e promove desenvolvimento econômico sustentável, preservação do meio ambiente e a garantia dos direitos das partes envolvidas, porque o direito de superfície está no Código Civil e também no Estatuto da Cidade. Sua aplicação equilibrada pode trazer benefícios significativos para a sociedade como um todo. E é isso, finalizo aqui.